Fala, moçada, sejam todas e todos bem-vindos e bem-vindas à disciplina de Ética e Deontologia do Jornalismo, a nossa segunda videoaula da disciplina, relacionando ao texto de número 2 do conteúdo programático estabelecido para este componente curricular. A gente viu na videoaula de número 1 e, consequentemente, no texto também, né, de igual número, no texto inaugural do conteúdo, um excerto do livro de Adolfo Sanches Vasques, Ética, que tratou, um excerto este do primeiro capítulo do livro, do capítulo de abertura, que tratou sobre as distinções e as equivalências entre esses dois conceitos muito caros à filosofia, mas que também são, claro, compreendidos no âmbito do jornalismo e nos perseguirão, estarão conosco durante todo o semestre, que são ética e moral. Então, nós tentamos fazer ali, nós tentamos identificar por meio do texto do Sanches Vasques as semelhanças e as disparidades entre dois conceitos muito importantes desta área, que são ética e moral. No texto de número 2, e é sobre ele, né, que a gente vai tratar no espaço aqui de hoje, neste vídeo, nós tentamos trazer algumas especificidades, especialmente relacionadas ao campo da moral, compreendendo aqui em que circunstâncias os indivíduos serão responsabilizados pelos atos que praticaram. Então, a gente entendeu que no texto de número 1, que todo ato proveniente do ser humano, né, e é única e exclusivamente dele, nenhuma outra forma de vida está submetida às questões éticas e morais. Então, todo ato vinculado à existência humana é considerado um ato moral, né? E a gente vai tratar neste texto de número 2, em que ocasiões o ato praticado pode gerar consequências, pode gerar responsabilização a quem o praticou, ou seja, no agente da ação, tá? Para usar aqui uma certa redundância. E a gente vai compreender também, por tabela, em que circunstâncias o agente estará responsabilizado do ato que praticou. E nós vamos traçar, então, aqui as situações, trabalhando com exemplos, né? O texto de número 2 é muito pródigo nesse sentido, ao passo que o texto de número 1 não, né? É mais uma discussão conceitual. No texto número 2, que é o quarto capítulo do livro, do mesmo livro, né? Do Ética, do Adolfo Sanches Vasques, ele vai trabalhar com muitos exemplos, justamente porque já está ali materializando as ações a que todos nós estamos suscetíveis no nosso dia a dia, tá? Eu vou projetar, então, aqui a nossa tela para que fique melhor o acompanhamento aqui dos conceitos, tá? Então, pronto. Aí a tela já está cheia. Dá uma ajeitadinha aqui. O título do capítulo, né, e consequentemente, então, desta aula de número 2, é responsabilidade moral, determinismo e liberdade. Então, agora aqui, a gente conceituou ética e moral, e agora, no campo da moral, a gente vai entender os casos, né, e as teorias também sobre este assunto, que atribuem ao agente a culpa, né, a responsabilidade pelo ato praticado, e as isenções também, né, em que circunstâncias o indivíduo que praticou um ato, seja ele positivo ou negativo, pode ser desresponsabilizado dessa ação. Então, basicamente, o texto de número 2 vai versar sobre isso, né? No início, de maneira introdutória, a gente tenta também aqui definir as condições em que se dá essa responsabilidade moral, né? Então, é preciso identificar as condições nas quais um determinado ato, normalmente um ato negativo, né,
Normalmente é o ato negativo que se torna objeto da reflexão ética, embora isso também pudesse acontecer com as ações positivas, até para que elas pudessem se perpetuar e serem aperfeiçoadas e servirem de exemplos para outras pessoas, mas em regra, isso até na nossa própria vida, a gente acaba fazendo uma reflexão sobre uma dada ação quando acaba de praticar um ato que foi notado como um ato negativo, né? Mas, de qualquer maneira, sendo ele negativo ou positivo, é preciso, então, identificar, mapear as condições em que este ato foi praticado. Lembrando, né, na primeira aula, e nós discutimos isso também na atividade síncrona, referente ao texto de número 1, o campo da ética é responsável pelas reflexões sobre o ato que foi praticado, não no sentido de julgá-lo. A definição sobre o ato bom ou ruim é mais do campo da moral, né, que está no âmbito prático. A ética vai se limitar, ou muito pelo contrário, né, a ética vai transgredir uma certa limitação para que se possa refletir sobre o ato praticado sem a necessidade, sem a prerrogativa de fazer um julgamento. Na verdade, entender ali por que aquele ato ocorreu da forma como ocorreu, né? E o primeiro tópico desta lâmina é justamente nesse sentido, né? Aí a gente tem, então, na sequência, a ideia de se detectar o teor moral da ação, e aqui isso pressupõe um exercício, né, de identificar a intenção e o resultado da ação como passíveis de responsabilização, né? Então, na verdade, são dois vetores, são dois elementos que pautam a ação de todos nós, o tempo inteiro, né, cotidianamente. É a intenção, então, quer dizer, com que objetivo, de forma premeditada, o que passa pela minha cabeça antes de eu agir. Este é um ponto. O segundo, o resultado. É evidente que da nossa ação podem surgir resultados inúmeros, muitos dos quais a gente não tem condições, por N motivos, de planejar, de visualizar, mas o teor moral da ação vai ser calculado com base nessas duas coisas, porque é verdade que muitas consequências a gente não consegue calcular, mas de repente seria de nossa responsabilidade fazer esse cálculo. E mesmo que a gente não faça, não mora aqui uma desresponsabilização pelo ato que a gente praticou por pura alegação de que não sabíamos em que aquilo daria, né? Então, é preciso compreender, né, quais resultados eu sou capaz de mensurar e se os resultados que eu não fui capaz de mensurar são de responsabilidade minha e, evidentemente, a intenção, né? Quando a gente for ver alguma coisa, né, aquilo que Kant coloca como questões morais e questões éticas, o Kant vai limitar a avaliação dele a isso. Então, assim, o fundamento da ação moral está na intenção, não está na consequência, né? Porque eu posso praticar uma ação de bom intuito, de boa índole, e isso gerar um resultado que foge à minha capacidade, né, ao meu escopo, ao meu campo de ação, né, de controle. Tá? Mas essas discussões a gente vai fazendo mais futuramente. O que está colocado aqui é isso, é que o teor moral pressupõe duas coisas. Então, se a intenção e o resultado da ação são passíveis de responsabilização, aqui então a gente tem a ação moral instituída, né? É isso que caracteriza a ação moral. O que nos levará já a concluir, embora nós vamos passar por isso, é que toda situação diversa desta que foi apresentada, ou seja, que nega a possibilidade de consciência sobre a intenção e o resultado, desresponsabilizará o agente em questão. Tá? Na sequência, a liberdade de opção e decisão demarca a responsabilidade pelo ato praticado. Então, se a gente pudesse pontuar aqui, né, o que atribui a alguém a responsabilidade pelo ato praticado? O que atribui a alguém a responsabilidade pelo ato praticado é ter a liberdade de escolher
dentre diversas opções possíveis, e de decidir, porque de repente eu posso ter diversas opções, mas não poder decidir por uma delas, e pode acontecer o contrário. Eu até tenho o poder de decidir, mas não há para mim um cardápio, né? Uma relação de inúmeras possibilidades, e aí, num caso negativo de um ou de outro, a responsabilidade está ocultada. Então, no caso aqui, é justamente isso, né, que a gente fala no tópico seguinte, mas neste terceiro tópico é isso. Então, o que vai demarcar a responsabilidade pelo ato praticado por alguém? Se este alguém teve liberdade de escolha e de decisão, né? Então, assim, a pessoa agiu de forma negativa, ela teve liberdade de escolher não agir assim e teve a liberdade de decidir não agir assim, né, de escolher outras possibilidades, e tendo a possibilidade, e tendo outras possibilidades, tinha liberdade para escolher. Então, se as duas respostas forem sim, a responsabilidade pelo ato praticado, seja ele bom ou ruim, é do agente. Agora, no quarto tópico, é o contrário. Quando é que o agente será desresponsabilizado pelo ato que praticou? Quando não houver ali inúmeras possibilidades, então quer dizer, se você só tem um caminho para chegar a algum local, é por aquele caminho que você tem que ir para chegar ao seu resultado, né? Então, quando não há possibilidades diversas, ou quando não há liberdade para escolher, porque como eu disse, né, eu posso ter diversos caminhos, mas alguém me obrigar a seguir um, ou por uma deficiência minha, do ponto de vista cognitivo, né, intelectual, de cogitação, eu posso me levar também a isso pode extrair também a minha liberdade de escolha, né, a encurtar, a estreitar as minhas possibilidades. Então, tanto em um caso como em outro, há aqui a desresponsabilização por um ato praticado. Então, na inexistência de diferentes possibilidades, né, de duas ou mais possibilidades, e na inexistência de liberdade para escolher, num caso em que há possibilidades diversas, então aqui nós vamos ter o caso, as ressalvas. Então, alguém praticou um ato que redundou em um resultado negativo, mas não é possível responsabilizá-lo por isso, porque ou não houve uma outra possibilidade, ou até havia, mas a ele não foi dada a liberdade de escolha, né? Então, são as ressalvas aqui necessárias para pontuar. E aí a gente fecha esse primeiro bloco, tá? Quais são os vetores que definem a responsabilidade? São dois, basicamente, a liberdade e a consciência. E aí é sobre esses dois vetores muito importantes do ponto de vista moral e também na avaliação ética, né, na reflexão ética que a gente faz sobre um ato praticado por nós ou por outrem, é que precisam ser levados em conta a existência ou a inexistência deles para identificar, né, a responsabilidade moral do ato e por que o ato transcorreu da forma como se apresentou. Bom, vamos então às limitações, né? Então a gente tem duas possibilidades, né, iniciais, que a gente pode chamar de coação interna e coação externa. Na verdade, são duas coisas distintas. Eu acabei esquecendo de acrescentar aqui no título, né, do slide, porque nós temos, na verdade, três situações em que a responsabilidade sobre o ato pode ser relativizada, tá? Então, são os casos de ignorância, coação externa e coação interna. São esses três casos. E aí a gente vai discriminar aqui cada um deles. Tá? O primeiro deles é a ignorância. Então, o que nós entendemos como ignorância? Não é ignorância no sentido, digamos, do senso comum, né? Então, às vezes alguém não sabe de alguma coisa e a gente atribui a este alguém, né? Às vezes alguém dá uma resposta que não é a correta ou demonstra não possuir um conhecimento que, em tese, a gente acha que a pessoa deveria ter, e a esta pessoa, então, a gente chama de ignorante. Então,
é o termo, o conceito, né, que a gente tem pelo senso comum do que significa ignorância. Então, a ignorância, do ponto de vista aqui tratado, ou seja, do ponto de vista filosófico, no campo da moral, é a impossibilidade de alguém ter ciência de três coisas, né? De alguém ter o conhecimento sobre três coisas relacionadas a um fato. A natureza, ou seja, a sua origem, né? Quer dizer, o que o motivou a agir dessa forma, as circunstâncias, quer dizer, o que está perpassando o indivíduo no momento em que ele está agindo, né, e que também o leva, assim como a natureza, a agir daquela forma. E um terceiro componente são as consequências. Então, todos nós, antes de agir, fazemos, ou pelo menos deveria fazer, as cogitações sobre os efeitos que esta nossa ação pode gerar para mim, para um dado ambiente ou para um grupo de pessoas, né? Então, a gente tem essa capacidade. É bem verdade que muitas vezes a gente falha, a gente calcula mal, mas essa possibilidade existe, né? Então, quem é o ignorante? O ignorante é aquele que está, por N motivos, impossibilitado. Aí é que a gente tem, vai ter a introdução aqui das coações, né? É aquele indivíduo que está impossibilitado de conhecer três elementos relacionados ao mesmo fato: a sua natureza, as suas circunstâncias e as suas consequências. Então, a esta pessoa é atribuído o adjetivo de ignorante. E num caso de ignorância, e a gente vai ver também que não é um caso fortuito, né? Não é meramente alegar ignorância, é a ignorância estar comprovadamente identificada. Neste caso, o agente é desresponsabilizado da ação que acabou de praticar. E aí nós temos então os dois elementos que de alguma maneira dialogam com este primeiro. Nós temos a coação externa, que é um outro vetor importante no campo da desresponsabilização do ato moral. A coação externa é a pressão que vem de fora e que tira do agente o controle da decisão. Então, se nós falávamos lá no primeiro slide que na inexistência da liberdade de escolha, de decisão, não há responsabilização, aqui então está muito esclarecido pelo conceito de coação externa do que se trata isso, né? Quando a causa da ação equivocada não está em quem age, né? E aqui talvez o exemplo mais consagrado que a gente possa utilizar é a chantagem, né? É a ameaça. Então, é quando alguém projeta em nós e já nos condiciona a agir de uma maneira, porque se nós agirmos de qualquer outra forma que não seja aquela, nós sofreremos consequências, né? E aí pode ser uma consequência financeira, né? Pode ser a perda de um emprego, pode ser, inclusive, a própria vida, né? Sendo suprimida em função do fato de você não ter acatado a ameaça de alguém, né? Então, quer dizer, um elemento externo se projeta sobre você para que você haja da maneira que ele está decidindo que você deve agir. E aí, neste caso, então, aquela capacidade que nós falávamos que é prerrogativa básica para a ação moral, que é a liberdade de escolha, ela não existe mais, tá? O outro elemento é a coação interna. Então, a pressão detectada no próprio agente que o tira do controle da decisão. Quando a causa da ação equivocada está fora de controle em quem age, né? Então, aí você tem os diversos casos. Então, uma pessoa, por exemplo, com mal de Alzheimer, né? Uma pessoa com mal de Alzheimer passa a praticar certas ações que são condicionadas por esta patologia neurológica, né, digamos assim, cognitiva, né, de uma doença degenerativa que acomete determinados indivíduos e que passa, digamos, a obrigá-los, a condicioná-los a viver de uma dada maneira. Quem sofre de mal de Alzheimer, principalmente no seu estágio mais avançado, não tem a possibilidade de escolher como vai agir.
né? É como se a doença se impusesse a ele e fizesse daquele indivíduo um mero objeto ah, do seu desenvolvimento, né? Então, quer dizer, o indivíduo ele já não tem mais autonomia. Então, ele passa a ser refém agora de um elemento interno, porque não tem ninguém o ameaçando, né? Não é uma coação que se dá fora do indivíduo que age, mas é dentro dele próprio, sobre a qual não há controle, né? O indivíduo com mal de Alzheimer ele não consegue ponderar que mesmo com a doença ele vai agir de uma outra maneira, porque se pudesse ele faria, né? Mas não é o caso. Então, o que você tem aqui? Aqui você tem, claro, a limitação da liberdade, mas você também tem a limitação das possibilidades. Não há nenhuma outra forma de ação possível senão essa, né? E os dois problemas que a coação coloca, que as coações colocam, são justamente esses. Então, eu tenho uma limitação de caminhos possíveis, resumindo-se muitas vezes a apenas um, e, ao mesmo tempo, é tirada de mim a liberdade de escolha. Quer dizer, eu não tenho também a liberdade de decidir não ir por este único caminho, né? Então, eu só tenho um caminho e estão me obrigando, seja um elemento fora de mim ou um elemento interno, a percorrer este único caminho. Não é dada a mim a possibilidade de não fazer nada, de ficar onde eu estou. Tá? Então, esses são os casos em que há ali a desresponsabilização pelo ato praticado. Tá? Aí a gente vai para as questões de responsabilidade e liberdade. Bom, em que casos isso acontece? Bem, primeiramente, a gente já poderia partir do princípio de que todas as circunstâncias que não fossem acometidas pela ignorância, pela coação interna e pela coação externa, estão passíveis de responsabilização. Né? Então, assim, se eu tenho a plena faculdade, né, das minhas cognições, cogitações, e não estou sendo ameaçado por ninguém ou por alguma coisa externa a mim, e ajo, esta ação, que é uma ação moral, será dada a mim a responsabilidade por ela. Né? Então, eu não tenho nenhum tipo de limitação, não estou sendo coagido, não posso alegar ignorância, porque também tem isso. É evidente que muitos vão buscar, né, as justificativas, acontece isso muito também no direito, né? Então, quando alguém pratica um crime que é praticamente inapelável, há uma tentativa de alegar ali a coação interna. Olha, a pessoa praticou, mas ela não estava, né, dispondo das suas plenas faculdades neurológicas, cognitivas, intelectivas, e por isso não deve ser ter como pena uma prisão, né, o regime fechado, deve passar por um tratamento psiquiátrico, psicológico e ir para um centro de reabilitação. Né? Não são poucos os casos que fazem uso disso, quando a questão, digamos, criminosa está dada, né, do ato que não pode, sobre o qual não pode se dizer que não foi aquela pessoa que praticou. Né? Aí assim, olha, a gente reconhece que foi a pessoa que praticou, mas, né, numa tentativa de buscar um certo atenuante, atribui uma outra característica, nesse caso de coação interna, porque aí é como se assim, olha, ela de fato fez isso, mas ela fez sem ter controle sobre aquilo que estava fazendo, né, buscando ali um outro desfecho possível para o julgamento, né, num exemplo aqui citado rapidamente. Então, se não há ignorância, se não há coação interna, se não há coação externa, a responsabilidade pelo ato praticado será do agente. Tá? Aí aqui nós vamos discutir, e muitas discussões como essa a gente já fez também na atividade síncrona sobre o texto 1, que é, então, bom, como é que eu faço o entrelaçamento entre a responsabilidade e a liberdade? Né? E aí, a gente vai fazer uso aqui de 3 teorias, né? Então, 3 reflexões que já estão consagradas, que já estão colocadas, e aí a gente vai entender por que a liberdade não só existe, como ela é determinante para atribuir responsabilização a alguém.
Porque se nós já afirmamos que é necessário ter consciência e liberdade para responsabilizar alguém que tem essas duas características dos atos praticados, então agora a gente vai entender por que a liberdade existe e por que ela é condição precípua para a existência de responsabilidade por parte de quem praticou a ação. Tá? Vamos lá, então. Então, um primeiro cenário. Digamos que nós tenhamos três possibilidades, três cenários. Vamos analisar um a um, então. O primeiro deles é o do determinismo absoluto. Tá? Então, o que, em partes, como o próprio texto vai trazer, até invocando Aristóteles, né, com a teoria da causalidade, tem procedência, mas a gente vai perceber que, num dado momento, isso acaba perdendo uma certa sustentação. Tá? Então, tudo tem uma causa aqui no slide, primeiro tópico, e a nossa ação é apenas o efeito de um conjunto de outras ações que a antecedeu. Algo que não é incompatível com a liberdade humana, capaz de escolher aderir ou não à causa que se põe diante do indivíduo. Então, por que eu disse para vocês que o princípio da causalidade é procedente até os dias de hoje, embora seja também uma teoria lá do século IV a.C., do grande Aristóteles. Né? Então, o que nós temos aqui? A gente tem que, de fato, nós participamos de um mundo em que muitas situações já estão colocadas, já estão pré-concebidas. É como se a gente tivesse que dançar conforme a música. Né? Então, por exemplo, quando você entra na universidade, sabe, há coisas já aqui instituídas. Então, por exemplo, você já tem colegas que já estão na universidade, você já tem professores que estão na universidade, técnicos administrativos que estão na universidade, há um aparato normativo que já está estabelecido na universidade há mais de 50 anos, no caso da UFMT, que foi fundada em 1970. Então, é evidente que a prática, né, do senso comum, né, eu não posso fazer tudo o que eu quiser? Não pode. Aliás, você não pode fazer tudo o que você quiser, não é só na universidade, é em qualquer espaço. Né? Mesmo que seja dentro da sua própria casa, casa esta que abriga só a sua existência. Né? Mesmo se fosse num caso como esse, você não poderia fazer tudo aquilo que você quisesse. Né? A liberdade não é um direito, não é um valor absoluto em si mesmo. Ele é relativo porque, né, a liberdade e o senso comum, aí sim, né, traduz muito bem isso, vai até o ponto em que a liberdade do outro começa. Né? De alguma maneira, em outras palavras, é isso que o senso comum traz, e isso nos é muito caro, né? Ajuda a entender bem o que significa esse assunto aqui que nós estamos falando. Então, é fato, a gente é lançado para a vida, né, no momento da nossa concepção como indivíduo que vive, né, que está no mundo social, a gente é colocado num contexto que já está todo estruturado com concepções pré-estabelecidas. Isso é fato. Agora, então, até a metade do raciocínio procede. Aí ele vem, né? Quando ele vai ali contradizer, né? Algo que não é incompatível com a liberdade humana. Porque muitas vezes as pessoas alegam, né? Bom, eu fui introduzido numa conjuntura que já existia, então você tinha ali um aparato normativo e também uma dada cultura, e eu fui obrigado a agir dessa forma. E aí você passa a justificar todas as suas ações negativas com base nisso. Quando, né, a gente entende que, embora haja coisas pré-estabelecidas, é possível, dentro desses pré-estabelecimentos, dentro dessas pré-concepções, agir de formas diferentes. Mesmo porque, se isso fosse verdade, né, olha, tudo aquilo que está pré-concebido me induziu a agir de maneira como todo mundo está julgando que é errada. Se fosse assim, era para todo mundo agir da mesma forma. E isso não acontece. Né? Então, pessoas que estão no mesmo contexto agem de formas distintas, né? Até porque aqui também está uma chave. O que define a ação das pessoas não é só aquilo que está estabelecido num dado contexto, né? Há, evidentemente, uma questão psicológica, né? Há também ali um componente genético que exerce sobre nós uma certa influência, o que vai também explicar
como que pessoas diante de uma mesma conjuntura, diante de um mesmo cenário, conseguem agir de forma diferente, tá? Então, tá aqui. Por isso que o determinismo absoluto não se sustenta. Até porque também, se a gente estivesse falando de um determinismo total, não haveria, ninguém poderia ser responsabilizado pela sua própria ação, né? Porque assim, se todas as minhas ações são fruto de uma conjuntura que independe de mim e que limita a minha escolha, então as piores atrocidades poderiam ser justificadas neste âmbito. E a gente sabe que não pode, porque senão fica tudo muito difuso, né? Então todo mundo pratica atos repreensíveis e ninguém pode ser responsabilizado por eles. Tá? Então, há uma incongruência aqui, né? Há uma contradição. Então, se há uma contradição é porque o argumento não se sustenta. Tá? Aí a gente vai para o oposto. Então, nós vamos lá para o radical, para outra ponta dessa linha, né? O libertarismo. Então, o libertarismo é o oposto aqui do determinismo. Então, assim, se de um lado está todo mundo dizendo que está tudo determinado e não há o que fazer, do outro lado está dizendo assim, olha, na verdade a gente pode fazer o que quiser, está tudo liberado. Né? Em um mundo em que qualquer desfecho é possível, não há responsabilidade moral. Porque se a gente vai partir do princípio de que tudo é possível, né, e de que qualquer desfecho pode acontecer, então, né, se qualquer coisa pode acontecer, qualquer coisa é lícita. Não é muito bem isso que o texto bíblico fala, né? O texto bíblico vai falar, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então, ali há uma reflexão muito forte do ponto de vista ético sobre aquilo que eu posso fazer e aquilo que eu devo fazer, né? Então, aquilo que eu posso fazer é uma coisa, o escopo normalmente é maior, aquilo que eu quero fazer normalmente tem um lastro ainda mais elevado, mas aquilo que eu devo fazer vai limitar o meu espectro de ação. Né? E é por isso que a ética é conflito o tempo inteiro. Né? Porque a gente falava lá no início, né? Esses três campos, né, que perpassam a nossa existência, o poder, o querer e o dever, a todo momento eles vão estar em conflito. Né? Raras as vezes a gente vai conseguir convergir as três instâncias. E aí, quando a gente consegue, é maravilhoso. A gente não tem nenhuma dúvida da ação que está praticando. Mas, em regra, não é isso que acontece. Né? Ou a gente vai ter a prevalência de um sobre o outro, ou de dois sobre um, o que nos faz quase a todo momento, seja com uma pessoa, com diversas pessoas, ou até consigo próprio, a gente passe ali, trave ali conflitos existenciais, né? Ou até sociais, né? Se for na relação com outras pessoas. Então, se tudo pode, não há por que responsabilizar, porque assim, olha, se tudo é possível fazer, por pior que eu faça, por pior que seja a minha ação, eu não posso ser responsabilizado por ela. Né? Então vejam que aqui também há um problema, há uma deficiência neste raciocínio. Nos restando, portanto, a última, que é aquela que vai dar a ponderação exata do que nós precisamos. A liberdade se mede a partir das escolhas que fazemos diante do que necessariamente nos acometerá. Tá? Então eu trago até aqui a citação do Sanches Vasquez, né? Porque ele vai trazer aqui um complemento deste último tópico aqui que foi colocado. Né? De um lado, a responsabilidade moral exige a possibilidade de decidir e agir livremente, aquilo que nós falávamos nos slides anteriores. E de outro, formamos parte, né, ou fazemos parte de um mundo casualmente determinado. Então vejam, aqui tem um conflito por si só. Né? Então, eu estou dizendo que a ação moral depende da liberdade, né, da diversidade de possibilidades e da liberdade de escolher, de forma livre, portanto, e consciente. E, de um outro lado, e nós dissemos que isso procede, né, lá no primeiro tópico, parte dele, que existe um mundo que já está pré-concebido. Né? Então, tem um mundo dado que já funciona de uma maneira e eu preciso, de alguma forma, me enquadrar
Se for para modificar, propor a modificação, né, submeter isso a uma avaliação da sociedade, da comunidade onde eu vivo, porque se a minha vontade vai afetar as outras pessoas têm o direito de opinar sobre ela, de aceitar ou não conviver dessa forma. Tá? Mas o fato é que, onde é que está o argumento, então, né, para rechaçar as duas primeiras possibilidades, dois primeiros caminhos, do determinismo absoluto e do libertarismo, e demonstrar que liberdade e responsabilidade não são valores excludentes. A gente falou disso na atividade síncrona do texto 1, né, já antecipando aquilo que a gente discutiria aqui nesse texto. Então, é justamente pelo fato de eu ter a liberdade de fazer certas escolhas, mesmo diante de um mundo pré-concebido, né? Com raras exceções isso não vai ser possível, isso também pode variar, né? Questões de faixa etária, de condições socioeconômicas, né? Quer dizer, esse lastro de escolha pode aumentar e diminuir dependendo do contexto social, né? Econômico, etário, clínico, né? Como nós já exemplificamos anteriormente. Mas, assim, é justamente por ter que arcar com a consequência do ato que eu vou praticar, é que eu dependo da liberdade para poder fazer a escolha. Né? Então, este é um dado. O outro dado é, que é o contrário, justamente por eu possuir uma liberdade de escolha, ainda que num cenário de vetores pré-estabelecidos, é que eu preciso ou que é necessário responsabilizar as pessoas pelos atos que elas estão praticando. Então, assim, não dá para ter, por exemplo, uma política de saúde pública equivocada e que leva muitas pessoas ao óbito, leva muitas pessoas a se infectarem e a desenvolverem sequelas graves sobre uma determinada doença, e a gente vai olhar para isso e não vai identificar os responsáveis. É necessário identificar. Ele pode não ser único, mas que eles existem, eles existem. Né? Por quê? Porque diante disso, neste caso, exemplo específico, né, a política, uma dada política de saúde pública é uma escolha. Era possível ter escolhido tantos outros diversos caminhos, mas o caminho escolhido foi este. Então, assim, e aí, se o resultado é positivo e se a intenção também, né, você colhe os frutos disso, politicamente na maioria das vezes. Agora, quando os efeitos são negativos, né, e causam terríveis consequências para a sociedade, é preciso arcar com o ônus, né, porque também, senão a gente fica naquela comodidade, né, do libertarismo. Ora, eu tenho direito de fazer o que eu quiser, e assim como eu tenho direito de fazer tudo o que eu quiser, eu não me responsabilizo por nada, porque como tudo é possível, né, então eu estou já previamente isentado do ato que eu acabei de praticar, mesmo tendo sido um ato terrivelmente negativo. Então não pode ser assim. Né? Então, é justamente a ação moral, né, é justamente o fato de que a mim será dada a responsabilidade pela ação, que eu preciso dispor da liberdade para escolher. Porque, assim, se a minha ação vai ser imputada a mim depois que eu praticá-la, né, em questões positivas ou negativas, eu necessito da liberdade para poder, assim, para não precisar colocar culpa em ninguém, sabe? Sabe quando a gente fica tentando procurar problema e desculpa e atribui, né, a uma outra pessoa um dado contexto? Algumas vezes isso é procedente, é bem verdade, né? Então, muitas vezes a gente acaba tendo um resultado negativo porque a gente foi condicionado a isso, e é preciso reconhecer, mas é também preciso reconhecer que quando nós tivemos a possibilidade de gerar um desfecho diferente e não o fizemos, então aqui mora a responsabilidade pelo ato moral, porque eu tive a liberdade de escolha dentre várias possibilidades, mas escolhi aquela. Né? Então, neste caso, fazendo as devidas ressalvas, a gente tem, então, o cenário de liberdade e, portanto, de responsabilidade pelo ato praticado.
É isso, gente. Mais um trecho tirado do livro do Adolfo Sanches Vasques. A gente vai finalizar o módulo filosófico, né, a unidade filosófica, a dimensão filosófica deste conteúdo programático na próxima aula, com mais um texto do mesmo autor, para que aí, na sequência, a gente ingresse no campo do jornalismo e possa fazer as apreciações, né, possa fazer as reflexões éticas, usando esses conceitos que a gente tem trabalhado aqui no campo filosófico, mas de forma engajada, articulada ao jornalismo. É isso.